Bom, vamos lá que hoje vai ser longo, né? Infelizmente queria dormir depois dessa bosta de apresentação do Palmeiras, mas vou ter que vir aqui fazer o vídeo, porque me comprometi também em fazer esses três, porque pra ser bem sincero, não queria falar era nada dessa bosta desse time. Uma vergonha o jogo de hoje, absolutamente vergonhoso, né? Não era por acaso que eu vim aqui criticar a atuação do Palmeiras contra o Al Ahly na última rodada. O Palmeiras deu todos os sinais de que faria essa vergonha, essa patifaria que fez hoje, já no jogo contra o Al-Ahly, né, um jogo que não tinha o menor sentido entregar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque, né, um jogo que viveu de chutão, ganhou de 2-0 por causa da fraqueza do time. E hoje acho que a gente pode falar também que a análise do primeiro jogo, né, em que eu vim aqui elogiar o Abel e de fato a escalação fazia bastante sentido. Vou comentar um pouco sobre a diferença de lá para cá, mas a gente vê como aquela suposta boa atuação contra o Porto ela é colocada em perspectiva depois dos últimos jogos do Porto. Perdeu de 2-1 do fraquíssimo Inter Miami, porque é um time quase amador, né? É quase um time de festa de fim de ano, amigos do Messi, né? E hoje fez um 4-4 contra o Al-Ahly. Até quero ver quanto terminou, porque, para ser bem sincero, eu já estava praticamente desconsiderando o Palmeiras passar dessa fase, porque não merecia passar, essa que é bem a verdade. É que o Porto conseguiu merecer menos, né? Mas merecia passar Inter Miami e Al Ahly, essa é a verdade. Mas terminou 4-4 Porto e Al Ahly. Então a gente consegue ver depois de tudo que aconteceu que de fato a atuação do Palmeiras contra o Porto não foi tudo que a gente esperava. Aliás, depois de ver muitas atuações, depois de ver o que o Flamengo conseguiu contra o Chelsea, um time muito mais preparado do que o Porto, depois de ver as grandes atuações do Botafogo contra o PSG e até contra o Atlético de Madrid, uma atuação menos brilhante contra o Atlético de Madrid, mas ainda assim uma atuação muito boa defensivamente e com chances até mais claras do que contra o PSG, mas acabou perdendo de 1-0 e se classificou em segundo, e vai ser o adversário do Palmeiras nas oitavas, né? Já adianto que eu acho que a segunda grande vergonha acontecerá no fim de semana, porque infelizmente hoje a gente não tem o técnico que chegou em 2020 e fez história em 2020, 2021 e 2022. A gente tem um técnico que hoje prefere assinar do que ganhar, né? E por isso eu sou absolutamente contra essa renovação absurda que estão oferecendo ao Abel Ferreira. É uma coisa inacreditável, o Palmeiras virou um time amador, né? O Palmeiras perdeu toda o profissionalismo que teve até com o Gagliotti, com todas as críticas que a gente tem e deve ter com a diretoria do Gagliotti. Enfim, vamos falar um pouquinho de bola, porque senão eu vou ficar aqui só falando sobre essa figura que hoje para mim é abjeta no Palmeiras. Mas, bom, começando um pouco, retomando o que aconteceu contra o Porto, que a gente falou aqui. Por que o Palmeiras fez uma partida controlada contra o Porto, né? Já é difícil dizer hoje que foi uma boa partida, mas por que fez uma partida controlada? Porque o Palmeiras fez o básico, colocou os melhores jogadores, colocou os jogadores nas suas posições, marcou em marcação mista, em bloco alto, povoou a frente da zaga e povoou o meio-campo ofensivo, coisas que não vinha fazendo e vinha tomando muito gol na entrada da área e vinha não criando por não ter gente no meio-campo ofensivo. O Palmeiras jogou com Giai na lateral, que acho que é o único lateral que a gente tem, né? E na lateral e também como um terceiro zagueiro, uma função mista defensiva. E fez uma partida controlada de muitas chances perdidas contra o Porto. Um time que a gente vê que é absolutamente frágil, tomou 4 gols do Al Hilal, que mal machucou o Palmeiras, né, e perdeu gol, a, gol atrás de gol contra o Inter Miami, que tem uma defesa de fato amadora, né. Contra o Al Ahly, como eu já falei aqui no começo do vídeo, fez uma tática absurda, né, entregou a bola para o Al Ahly e viveu de contra-ataque, e repito, como eu falei no último jogo, onde critiquei, ou no último vídeo no qual critiquei o Abel Ferreira, por entender que o Palmeiras ganhou ali muito pelo acaso. O Palmeiras pode não ter sofrido muito contra o Al-Ahly, mas também não fez o Al-Ahly sofrer, né? E de fato só fez o gol contra numa batida de falta, que depois fez o Al-Ahly ter que dar o contra-ataque de fato ao Palmeiras, e aí sim, no momento em que aquela tática faria algum sentido, o Palmeiras conseguiu
organizar um contra-ataque no qual o Palmeiras conseguiu fechar o jogo com 2-0. Bom, hoje, tudo que a gente tinha de sinais negativos contra o Ali, eles foram potencializados. O Palmeiras entra com uma escalação que não faz o menor sentido. É absurdamente alucinada, inacreditável, inaceitável, abjeta. Eu não tenho nem adjetivos para falar sobre a escalação do Palmeiras hoje. É uma coisa absurda. É coisa para demissão de um técnico qualquer. Seja ele o Abel Ferreira, seja o Felipão, seja o Luxemburgo, seja o Oswaldo Brandão, seja qualquer um. É uma coisa para demissão, uma coisa ridícula o que foi feito hoje antes do jogo do Palmeiras. O Palmeiras entra com Marcos Rocha, que é um aposentado, que não dá nada pro time em campo, absolutamente nada, não cria, não marca, não corre, não ocupa espaço, não faz merda nenhuma em campo. O Murilo no primeiro gol se machuca, parece que tá jogando há 600 dias sem parar, mas não, tá jogando de 5 em 5 dias, não conseguiu dar um pique para correr atrás de um jogador jovem, mas também longe de ser um velocista, o Allende do Inter Miami. A gente entrou sem 5, com Rios e Evangelista na volância do time, 2-8 que não marcam, né? Aliás, o Evangelista não marca e não joga e não ocupa espaço. Parece um Marcos Rocha no meio campo, né? Uma coisa ridícula o futebol do Lucas Evangelista até agora no Palmeiras. E o Rios absolutamente jogado aos cachorros, tendo que jogar como 5, amarelado, para marcar o Messi. É uma coisa inacreditável, não existe. O Rios que hoje, para mim, e para muitos, se não um dos melhores, o melhor jogador do Palmeiras. Ah, mas ele é peladeiro, ele rabisca, ele é um jogador displicente, blá blá blá. O Rios é um jogador diferente, é um 8, que infelizmente joga num time desprotegido, e por isso as falhas dele são tão gritantes. Se o Rios, quando o Rios joga com o Aníbal, como jogou contra o Porto, um cara que vai proteger, e com uma zaga que faz o mínimo, que é hoje o Murilo e o Gomes, aliás, o Gomes, qualquer um que joga do lado do Gomes vira um grande zagueiro, né? Essa que é a verdade. Ele consegue praticar um futebol bastante interessante, o Rios, e quando ele for vendido, sair do Palmeiras e for jogar num time organizado, a gente vai ver o que é o Richard Rios. Então podem vir me cobrar quando ele jogar num time organizado, que hoje o Palmeiras não é, e provavelmente não vai ser com o Abel Ferreira, infelizmente. O Palmeiras, além disso, entra com o Estevão de novo na direita, jogando como ponta, Facundo Torres, que parece que desaprendeu a jogar bola, chegou até bem no Palmeiras, fazendo uma função tática relevante, hoje só toca de lado. É incrível como os jogadores que chegam ao Palmeiras pioram de nível técnico. É incrível como todos pioram. O jogador sobe da base jogando bem, piora. É o caso do Estevão. O Estevão fez um grande primeiro ano pelo Palmeiras e um péssimo 2024, e tá fazendo um outro ano bastante ruim pelo Palmeiras. Os últimos jogos dele. Provavelmente sábado vai ser o último jogo dele pelo Palmeiras. Rafael Veiga, de titular, no lugar do Maurício, algo absolutamente inexplicável. É uma coisa que eu não sei nem por onde começar para falar o absurdo dessa escolha, é uma coisa inacreditável. E Flaco Lopes, talvez a única escolha razoável, né? Não porque eu acho que ele é muito melhor que o Vitor Roque, eu acho os dois bons jogadores que precisam ser trabalhados. Infelizmente o Abel parece que é incapaz de melhorar um jogador hoje, né? Porque a gente lembra que quando chegou e trabalhava, era um técnico muito bom. Ele tem capacidade para fazer bons trabalhos. Mas fazia sentido por quê? Porque a zaga do Inter Miami é lenta, não é técnica e é baixa. Então o Lopes fazia todo sentido, mas é evidente, como eu falo de há algum tempo, que o Palmeiras precisa jogar com 2 atacantes. Todos os atacantes do Palmeiras tiveram o ápice da carreira, seja na base, né? Porque eu também preciso falar de Thales e Luigi, que era a dupla de ataque do Palmeiras até outro dia na base, e de fato jogou muito bem como dupla, né? Então desde a base o Palmeiras tem grandes duplas de ataque. O Lopes jogava como dupla no Lanús, o Vitor Roque jogava como dupla no Atlético Paranaense, o Paulinho teve seu ápice no Atlético Mineiro, fazendo aquela temporada absurda do lado do Hulk, com dupla com o Hulk. Então não faz o menor sentido você isolar Lopes e Vitor Roque lá na frente e esperar que eles vão fazer alguma coisa. Não vão, você só vai queimar os dois jogadores. Então, o Abel simplesmente abandonou tudo que tinha de bom no primeiro jogo, já no segundo, e hoje parece que abandonou até o bom senso, a sanidade, o mínimo do razoável,
e entrou com um time absolutamente ridículo em campo. E merecia ter perdido demais, essa que é a verdade. Merecia ter sido eliminado hoje. E mereciam passar ao Ali e Inter Miami, os dois times mais fracos do grupo. Porque o Porto é uma vergonha, é um time. E provavelmente vai cair o técnico, porque eu imagino que lá tem algum comando. E se não cair, é um time também para se tornar hoje a terceira potência de Portugal, se não cair o técnico que lá está, o auxiliar do grande Miguel Ángel Ramírez, né? Você imagina se Miguel Ángel é um grande técnico, você imagina o auxiliar. Enfim, é isso daí que a gente está vendo no Porto. Então, basicamente, taticamente, é esse o cenário que o Palmeiras entra em campo. Entra em campo para perder, um jogo perdido. Né? O Murilo, no primeiro gol, se machuca e entra o Fux, que é inacreditável que um jogador desse nível esteja ganhando o que ganha num dos melhores times, num dos maiores, porque melhor hoje o Palmeiras não é nem no Brasil, mas um dos maiores times do mundo. Para jogar o Fux, coloca eu lá para jogar. Não precisa ser um profissional. Coloca qualquer um que vai fazer a mesma função que ele faz. E para bater na bola como ele bate, eu também bato. Então é ridículo a função do Fux em campo. Ridículo esse zagueiro. O Naves joga pelo menos 15 vezes mais que o Fux. Mas por causa de tretinha com o empresário, não joga. Né? Não joga, tem que jogar o Fux, que é uma piada. Ou então o Rudiger, lá do Texas, tem que vir aqui para jogar, que é outro, que é um jogador que a gente está vendo qual o nível das zagas, né, no futebol norte-americano. Então é absolutamente ridículo a montagem de elenco nesse sentido, a montagem de elenco complementar. O Palmeiras, a meu ver, fez grandes contratações. O Felipe Anderson é um jogador que eu acho muito interessante. E outro, né, que é só sob o comando do Abel Ferreira que não consegue jogar bola. Contratou o Vitor Roque, eu acho uma boa contratação. Na live de terça eu vou falar um pouco sobre como o Palmeiras paga caro por todos os jogadores que compra, inclusive o Lopes, inclusive o Aníbal Moreno, inclusive o Riai. O Palmeiras paga muito caro por esses jogadores. Né, contrata mal nesse sentido financeiramente, mas trouxe bons jogadores. O Aníbal é um grande jogador, o Rios foi um achado, mas do ponto de vista dessa contratação complementar, nossa, não tem adjetivos também para dar, porque é uma coisa bizarra. O Lucas Evangelista não é jogador de time grande. Não é por acaso que com 30 anos ele nunca jogou em alto nível num time relevante. Ele jogava no Bragantino onde não tem cobrança nenhuma. O Rudiger lá, eu até esqueci o Michael, é um jogador ridículo. O Fux é um jogador ridículo. Não tem capacidade para jogar num time como o Palmeiras. Num time que vai ser exigido em alto nível, em grandes competições. Não tem condições de ser um jogador pro Palmeiras. Para deixar Fux e Michel, era melhor deixar o Naves e o Freitas, que fosse. Pelo menos você não gasta. E você vai ter o mesmo nível técnico, se não até maior. Você tem hoje no Palmeiras um Emiliano Martinez, que é o segundo 5 do Palmeiras, né? O terceiro era o Fabinho, que o Palmeiras levou para o Bragantino em troca do Lucas Evangelista. Não estou aqui defendendo o Fabinho, eu acho até um jogador razoável, um jogador para compor elenco, mas você se desfazer dele para trazer o Lucas Evangelista para mim não faz o menor sentido. De qualquer modo, você tem o Emiliano Martinez, que é um 5, uma vez que você não tem o Aníbal Moreno, você coloca o outro 5 do elenco. Agora, por que ele não entrou? Se não tem nível para jogar, por que foi contratado? Um jogador que era reserva do Matheus Fernandes, que nunca conseguiu jogar no Palmeiras, até na primeira passagem jogou um pouco, né? E era reserva do Matheus Fernandes no Bragantino, foi jogar no dinamarquês e veio pro Palmeiras para ser titular boa parte da temporada para chegar no Mundial e não poder ser utilizado. Por quê? Porque não tem nível? Então para que contrata esse jogador? Ficasse com o Fabinho. Para ter um jogador que não tem condições de entrar num jogo relevante, você joga com o Fabinho. Que por pior que fosse, fazia o básico e fazia bem. Sabia dar um passe e sabia fazer uma marcação razoável. Né? Então, para mim, hoje, o jogo é o retrato de tudo que há de pior no trabalho do Abel Ferreira nesses últimos anos de Palmeiras. Ah, é um grande técnico, ganhou 10 títulos, ganhou mais do que todo mundo, oh meu Deus, ótimo, parabéns, muito obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras. Mas hoje, o Abel Ferreira é uma vergonha. É um cara que ganha top 10 no mundo de grana, é um cara que tem um elenco, que tem um investimento top 10 no mundo e entrega um futebol amador, uma tática amadora no time. É um técnico que não faz, que quando faz escolhas certas, destrói tudo, às vezes até no mesmo jogo com as substituições que faz. Se não, destrói no jogo seguinte.
Então, eu não consigo hoje defender o Abel Ferreira, por mais que ele tivesse ganhado 30 títulos. E o Palmeiras, um time do tamanho do Palmeiras, precisa agir como um time do tamanho do Palmeiras. O Abel é um grande técnico, está na história do Palmeiras? Está de fato. Mas se quer continuar como um time gigante, precisa tratar quem está lá dentro como funcionário, como gente abaixo do comando. Se você tem uma diretoria, você precisa que essa diretoria cobre a presidência precisa cobrar a diretoria e a diretoria cobrar o treinador. Não o treinador escolher quem é o seu chefe, que é o caso no Palmeiras. Hoje o Abel não tem cobrança, não tem tática e não tem time. É uma vergonha o que é feito no Palmeiras hoje. Bom, para não fazer um vídeo de 20 minutos, que eu já estou cansado, eu quero dormir depois desse jogo abjeto do Palmeiras, falar rapidamente sobre o encontro do fim de semana. Palmeiras e Botafogo. De um lado, um time que encarou o grupo da morte, teve simplesmente PSG e Atlético de Madrid no time, além do Seattle Sounders, que é um time bastante à frente do Inter Miami no futebol norte-americano. Não por acaso trouxe dificuldades ao Botafogo no primeiro jogo. Ganhou do PSG simplesmente. Ah, mas o PSG tinha inúmeros jogadores que não iam jogar e blá blá. O Botafogo foi lá e ganhou do atual campeão da Champions. Se fosse o Intercontinental, talvez se fosse campeão hoje. E jogou contra o Atlético de Madrid, um jogo grande. Controlou taticamente o jogo, sofreu muito pouco, teve chances de ganhar e perdeu porque no futebol é assim. Mas fez um jogo justo, um jogo digno. Final de semana, então, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo nas oitavas. E qual a perspectiva que a gente tem de que tem alguma condição de passar desse Botafogo? Um time que tem um trabalho de menos de 6 meses e que antes do Mundial vendeu os seus principais jogadores, além dos jogadores que vendeu no final do ano passado, como Luiz Henrique Almada. Foi no Vélez, trouxe parece ser um grande jogador, camisa 8 hoje do Botafogo, entrou e jogou muito bem. Vai perder o Igor Jesus e já trouxe o Arthur Cabral, que está longe de ser um exímio atacante, mas é um bom atacante. De qualquer modo, o Botafogo, com menos de 6 meses de trabalho e com uma reformulação em curso, tem um time absolutamente organizado taticamente, que sabe o que faz com a bola, sabe o que faz sem a bola, e controlou o jogo contra PSG e Atlético de Madrid, simplesmente. Inclusive o Atlético de Madrid, que hoje parece muito Palmeiras, né? O time que paga o maior salário para um técnico que apresenta muito pouco pelo investimento e elenco que tem. Enfim, as perspectivas para sábado ou domingo, acho que ainda não está decidido qual é a data do jogo, são as piores possíveis, para ser bem sincero. Eu não vejo nenhuma perspectiva do Palmeiras ganhando do Botafogo, nem se jogar como jogou contra o Porto. Porque o Porto hoje é um time 10 vezes pior do que o Botafogo. É um time que não apresenta metade do que o Botafogo apresenta, tanto individualmente quanto taticamente. Então é isso, eu acho que o Palmeiras se livrou de uma vergonha ainda maior hoje para guardar a vergonha para o fim de semana que vai passar no Mundial contra o Botafogo. Bom, terça-feira, amanhã, aliás, ou hoje já, a gente tem live para falar um pouquinho dessa bosta de jogo que eu fui obrigado a assistir. E terça-feira que vem, provavelmente, para falar da maior vergonha do Palmeiras no Mundial, que vai ser surrado pro Botafogo no sábado ou no domingo, se continuar jogando essa bolinha que tá jogando e tendo um Abel Ferreira com uma tática absolutamente ridícula, um trabalho ridículo desde 2023. Então é isso. Eu espero mais uma vez estar errado, mas infelizmente eu acho que eu não estarei e eu acho que o Palmeiras será eliminado sábado ou domingo contra o Botafogo. De todo modo, eu espero do fundo do meu coração estar errado. Espero que o Abel Ferreira, que disse, né, vocês devem achar que eu sou burro, às vezes eu acho de fato, às vezes eu acho que é burro, às vezes eu acho que tem um ego muito grande. Mas eu espero que ele acalme um pouco o ego e coloque o time para jogar com o básico, né? A gente viu no segundo tempo o que todo mundo pede sempre. Maurício entrou e fez gol. Paulinho entrou e fez gol. Foi o Veiga sair que o Palmeiras parou de sofrer no meio-campo ofensivo. Foi o Marcos Rocha sair que o Palmeiras controlou um pouco o jogo defensivamente. Enfim, sábado é fazer o básico para não passar vergonha, para ser eliminado com pouco. E se quiser passar, vai ter que fazer algo que não faz desde 2022. E eu acho difícil que faça. Então é isso. Infelizmente, a gente tem mais um jogo sofrível
sábado.